Baixa no tráfico. Em Montes Claros, 11 pessoas são presas em operação da Polícia Civil. Ligeirinho, ladrão rouba 4 lojas em menos de 30 minutos em Poços de Caldas. Pediu dinheiro e celular e saiu rapidamente. Pediu pra ninguém reagir que ele só queria dinheiro e celular. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. E no futebol, conheça a história de Elzo, o capitão da seleção brasileira na Copa de 86. O ex-atleta recebeu nossa equipe na casa dele em Machado, no sul de Minas. Acho que o futebol para mim foi tudo e nunca vai mudar porque eu fui um vencedor. A melhor coisa do mundo é quando você vence. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta terça-feira começa mostrando que em Montes Claros, 11 pessoas foram presas hoje de manhã durante a Operação Corvo da Polícia Civil. A força-tarefa teve o objetivo de acabar com uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na cidade. A polícia esteve em 5 bairros de Montes Claros. Os alvos da Operação Corvo eram integrantes de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas na cidade. O helicóptero de Belo Horizonte ajudou nas buscas. Esta casa foi cercada pelos policiais que entraram logo em seguida. Um homem foi preso. Guilherme Ribeiro Rodrigues, de 28 anos, o Guilhermão, é suspeito de ser um dos chefes do bando. A investigação demonstra que o Guilhermão, ele era aquele indivíduo que abastecia os demais traficantes com a droga. E essa droga, por ele revendida, as informações apontam que essa droga era oriunda do estado de São Paulo. Ao todo foram 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Nada de ilícito foi encontrado, mas a maioria dos suspeitos presos já tem passagem por tráfico de drogas. Segundo a polícia, a organização criminosa atuava em uma das principais regiões de aglomerados de Montes Claros e sempre de forma organizada. O Grande Santos Reis era a região que eles dominavam, né? Então todo usuário que queria adquirir determinada substância entorpecente se dirigia àquela região por eles dominada e ali era feita a revenda da droga. 2 desses mandados foram cumpridos no presídio regional. Os suspeitos estão presos na unidade desde o ano passado, quando explodiram caixas eletrônicos em um banco de Capitão Enéas, também no norte do estado. A mãe de um deles foi detida. A mulher que foi presa, ela é mãe de um dos investigados e durante os monitoramentos realizados na investigação foi possível verificar que ela, sabendo da atuação policial, avisava o filho de ações policiais ali na região e também ocultava parte das drogas por eles revendidas. Um outro envolvido já havia sido preso na semana passada. Vandenilson Oliveira Cruz, de 35 anos, o Godoy, seria integrante de uma facção criminosa de São Paulo. As informações demonstram que ele abastecia os traficantes de Montes Claros. Então, é bem possível que também esses traficantes agora adquiriam drogas nas mãos dele. Ainda segundo o delegado, por se tratar de uma quadrilha muito bem organizada, as investigações demoraram cerca de 1 ano. A investigação se iniciou há aproximadamente 1 ano. Nesse período, várias apreensões de drogas foram efetuadas tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Militar. Então, a gente já vinha tirando de circulação o produto ilícito por eles revendidos. Mas com a operação de hoje, a gente entende que ceifa a atuação dessa organização criminosa e esperamos que com as provas que já obtivemos na investigação possam ser todos condenados pelo Poder Judiciário. A operação contra o tráfico recebeu o nome de Corvo em referência à ave que é conhecida por simbolizar o mal. A força-tarefa envolveu 50 policiais civis. Todos os presos foram levados para presídios da cidade. Essa operação foi um quebra no tráfico de drogas e hoje, por exemplo, Santos Reis, né, aquele aglomerado ali da região do Grande Santos Reis, por certo vai ficar por um tempo sem esses atores que fazem a venda ilícita desse produto, do entorpecente. E isso impacta diretamente em outros crimes, como homicídio, como o furto, o roubo, que nós estamos combatendo também
e temos conseguido abaixar os índices de criminalidade graças a esse combate efetivo, esse combate profícuo, esse combate que a Polícia Civil vem fazendo ao longo dos meses. E em Poços de Caldas, um mesmo criminoso assaltou 4 estabelecimentos comerciais em menos de 30 minutos. Os crimes foram em 3 bairros diferentes. O primeiro roubo aconteceu às 4 horas da tarde. O criminoso entra na farmácia, tira o revólver que estava escondido embaixo da blusa e anuncia o assalto. 2 funcionárias são ameaçadas. Elas levantam os braços. O assaltante dá a volta no balcão e obriga as vítimas a se esconderem em uma sala nos fundos da farmácia. Ele segue em direção ao caixa e pega todo o dinheiro. Repare que o bandido usa capuz e uma máscara. A ação é rápida. Em menos de 1 minuto, ele vai embora. O segundo alvo dos criminosos foi esse supermercado. O local fica a aproximadamente 3 quilômetros de distância da farmácia. Aqui, o criminoso agiu do mesmo jeito. Ainda muito assustada, depois do primeiro assalto, a vítima pediu para não ser identificada. Pediu dinheiro e celular e saiu rapidamente. Pediu para ninguém reagir, que ele só queria dinheiro e celular. Foi tudo muito rápido. De acordo com testemunhas, o veículo usado aqui teria sido outro. Ele teria saído daqui de moto, não de carro. Isso, de moto, e sumiu. Ainda não satisfeito, o criminoso cometeu outros 2 assaltos. Depois de sair do supermercado, ele percorreu pouco mais de 1 quilômetro até chegar a esses 2 estabelecimentos que ficam em uma das avenidas mais movimentadas aqui do Jardim Kennedy 2. Primeiro, ele entrou nesta loja de utilidades. Em menos de 1 minuto, ele pegou todo o dinheiro que estava no caixa e logo em seguida foi para a casa de ração. Também com medo de mostrar o rosto, o dono do comércio pediu para não ser identificado. A arma me empurrou para dentro do caixa, levou o dinheiro e saiu rápido. A dona da loja de utilidades ficou tão abalada que não reabriu o comércio. Já o dono da casa de ração, que mudou de São Paulo para o interior de Minas Gerais, perdeu as esperanças de ter mais tranquilidade. Felizmente parece que segue, né? Mas não tem quem culpar, não. A gente é comerciante, está sujeito a isso aí mesmo. Você vem para o interior para estar com um pouquinho mais de tranquilidade, qualidade de vida, mas tá geral, né? Não tem mais lugar tranquilo, não. Infelizmente não tem. Logo após os crimes, uma pessoa foi presa, mas ela não teria ligação com os assaltos. Em cima dele, a gente levantando informações, ele também era oriundo da Zona Sul, e aí são mais informações que estão sendo juntadas para a gente poder montar um planejamento futuro. Segundo informações que constam nos REDs, o mesmo modo operandi, supõe-se a mesma pessoa, às vezes o veículo de fuga que é diferente, às vezes utiliza carro, às vezes utiliza moto, mas a arma, segundo informações, é a mesma arma. Para a polícia, esse tipo de ação não é comum na cidade, que vem sofrendo com uma onda de assaltos. Por parte da Polícia Militar, a gente tem desencadeado operações, para levar maior tranquilidade para essa comunidade, não só da Zona Sul, mas como de toda a cidade, e dizer que a Polícia Militar está trabalhando diuturnamente com foco na identificação e prisão desses autores. Um taxista foi assaltado e sequestrado hoje à tarde na cidade de Varginha. Ele transportava um passageiro que anunciou o assalto. A vítima foi colocada no porta-malas do táxi. A faca usada no assalto ficou dentro do veículo. Minutos depois do crime, a vítima, um taxista de 70 anos, estava assustado e indignado. No momento agora eu estou em si, né? Mas eu sinto um desaforo, uma humilhação muito grande, uma covardia. Ele conta que estava no ponto de táxi no centro de Varginha, quando um homem chegou e pediu uma corrida. Chegou um rapaz, solicitou a corrida, que seria para vir buscar um documento de uma moto na granja, que é aqui nessa área aí. E a moto dele tinha sido presa, né? Ele está só um pouco nervoso. Aí eu saí, combinei com ele e saí. Assim que chegou no destino, o taxista foi rendido pelo bandido. O criminoso anunciou o assalto usando uma faca. O seu Jair, então, foi obrigado a entrar no porta-malas. O suspeito assumiu a direção e, por cerca de 10 quilômetros, o bandido dirigiu em alta velocidade. Ele diz que não acreditava no que estava acontecendo. O que passava na cabeça do senhor dentro daquele porta-mala? Que eu estava sonhando, né? Não estava acreditando no que estava acontecendo. Para mim era um sonho, né?
O bandido então perdeu o controle da direção nesta estrada de terra e o carro foi parar no meio do mato. O suspeito fugiu levando R$300 e um celular. Só aí o taxista conseguiu pedir ajuda. E eu saí por dentro, né, nos bancos, e fui lá, a chave estava no contato, mas ele já tinha desaparecido. E você conseguiu chamar a polícia? Aí eles chegaram aí, né, o filho do Merim, né, que é fazendeiro aí. A polícia já tem um suspeito. Nós apresentamos o álbum de fotografia que nós temos em arquivo. Ele reconheceu quase 100% de um suspeito aí que tem tatuagem no pescoço, mas nós não podemos dizer nome, nada, porque é só suspeita, né? E as outras viaturas e motos policiais estão no encalço dele, tá tentando abordá-lo. Há 6 meses o taxista já havia sido vítima de bandidos. Já passou por uma situação assim? Uma vez já. Eu conversei e deu certo. Dessa vez não teve jeito? Não teve jeito. A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar o caso. Vamos agora ao nosso giro de notícias pelo estado. Um estelionatário que se passava por policial federal foi preso em flagrante na rodoviária de Belo Horizonte. Rogério Márcio de Carvalho, de 52 anos, oferecia às vítimas carros apreendidos por valores bem abaixo do mercado e também ajuda para conseguir vistos para o exterior. As pessoas só descobriam que era um golpe depois que depositavam dinheiro para o suspeito e ele desaparecia. Até agora, o golpista já foi reconhecido por 10 vítimas. O prejuízo passa de R$100 mil. De Belo Horizonte, Akemi Duarte. Um empresário de 29 anos foi executado em uma torneadora ontem no bairro Aparecida, em Uberlândia. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime. Ele foi morto com um tiro na cabeça. A polícia suspeita que o crime tenha sido premeditado por alguém que já conhecia a vítima, já que ele tinha algumas passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. De Uberlândia, Maria Clara Barros. Em Governador Valadares, no leste do estado, 3 homicídios foram registrados em menos de 10 horas. O primeiro crime foi no bairro Azteca. Um jovem de 20 anos morreu com um tiro no tórax. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital municipal. Já na manhã dessa terça-feira, 2 homens foram mortos com vários tiros em uma emboscada em Chonim de Cima, distrito de Governador Valadares. As vítimas estavam em uma moto na BR-116 quando foram surpreendidas pelos suspeitos que estavam em um carro. Até o momento, ninguém foi preso. Fran Ribeiro, de Governador Valadares. O Ministério Público Federal, os governos de Minas e do Espírito Santo e as empresas responsáveis pelo crime ambiental que ficou conhecido no Brasil inteiro como acidente, que é o rompimento da barragem em Mariana, assinaram um acordo que garante maior participação dos atingidos na tragédia na gestão dos processos de recuperação social e ambiental dessa área atingida. Foram anunciadas mudanças na governança da Fundação Renova para garantir a efetiva participação dos atingidos nas decisões. Nós queremos compor legitimação, que é fundamental, que o processo sem legitimação ele, não se torna efetivo, e criar efetividade dos programas, porque nós temos hoje, depois de 2 anos e meio, uma ineficácia ainda muito grande dos programas. A Fundação é responsável por gerir e executar as medidas para a reparação dos danos sociais e ambientais das vítimas da barragem de Fundão.
Agora, os atingidos poderão integrar como membros a gestão dos programas de reparação e terão espaço para falar e votar. Isso se dará por meio da criação de comissões. Os 39 municípios afetados terão direito também à assessoria técnica se desejarem. Haverá ao longo de todo o Rio Doce diversas comissões de atingidos. Essas comissões de atingidos terão assessorias técnicas multidisciplinar para apoiá-las tanto nas reivindicações, no encaminhamento das reivindicações, quanto no esclarecimento dos direitos. Também foi anunciado que, a partir de agora, todos os processos serão custeados pelas empresas causadoras da tragédia e não mais com dinheiro público. Este é um dos grandes avanços do acordo. Tudo isso será bancado pelas empresas, por meio de um gerenciador que será escolhido pelo Ministério Público e que prestará contas ao Ministério Público. Existem duas ações civis públicas, uma de 20 bilhões e outra de 155 bilhões. Como é que fica a situação dessas ações? Bom, a de 20 bilhões ela será extinta na quase totalidade. A do Ministério Público Federal, que é de 155 bilhões, ela terá uma parte muito pequena extinta, que dizem respeito aos pedidos que já foram abrangidos por este acordo. Ela ficará suspensa e não extinta, até que a gente ou chegue à conclusão que não é possível a repactuação, ou faça essa repactuação. O termo estabelece ainda que seja criado um processo único de repactuação dos programas de reparação dos danos. Este é um processo de mudar o sistema de gestão do que está sendo executado e criar mecanismos também para que possamos repactuar com os atingidos. Agora, em relação à construção dos vilarejos e a recuperação do meio ambiente, você acha que agora sai de fato? Nós temos a grande esperança, e eu diria que mais que esperança, a convicção de que agora deve sair. Bom, 19 pessoas morreram nesse crime ambiental que as pessoas continuam chamando de desastre, de acidente. A própria empresa promove esse tipo de avaliação do que aconteceu. Mas todos sabemos que foi um crime ambiental e por esse crime, até agora, absolutamente nenhuma pessoa foi presa. 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, todas elas pessoas ligadas às duas empresas que faziam a gestão daquela barragem de Fundão na cidade de Mariana. Mas ninguém foi preso. Quase nada de todas as 60 multas que foram aplicadas até agora foram pagas. E os processos, somando a ordem de mais ou menos 20 bilhões de reais, agora praticamente todos eles foram extintos com esse acordo que foi fechado entre Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, União, Estados e as empresas envolvidas. Quais interesses que estão por trás desse acordo? Talvez a gente nunca venha a saber. 2 helicópteros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estão parados para manutenção. O mais completo deles foi danificado após um acidente com uma linha chilena. Por causa disso, os bombeiros precisaram recorrer a uma aeronave da Polícia Civil para atender às ocorrências em Belo Horizonte e na região metropolitana. Só que esse helicóptero emprestado não é o ideal para fazer o transporte de vítimas. Ao invés de estar voando e ajudando a salvar vidas, a aeronave está parada no Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. Ainda não há uma data certa para o helicóptero voltar a funcionar, já que a peça necessária para o reparo vem de fora do país. Essa peça é uma peça que não tem no Brasil no momento, tem que ser importada. A empresa importadora ela faz uma busca a nível mundial e até o momento essa peça ainda não chegou. Então, é um momento que estamos ainda em espera. O custo do conserto pode chegar a R$80 mil. Na semana passada, a aeronave foi atingida por uma linha chilena quando se preparava para pousar. Este helicóptero que foi atingido pela linha chilena é o mais completo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Para se ter uma ideia, dá para levar até 2 vítimas por vez. O outro helicóptero aqui de Belo Horizonte está em uma manutenção programada. E a terceira aeronave fica em Varginha, no sul do estado. Por causa disso, os militares tiveram que recorrer à Polícia Civil. O helicóptero da instituição fica em um hangar ao lado e foi adaptado para fazer os resgates. A aeronave que a Polícia Civil está nos apoiando é um Esquilo, uma aeronave
multimissão que pode ser empregado também para o aeromédico, pode ser também adaptado. Segundo o Corpo de Bombeiros, só neste ano, os helicópteros já foram utilizados em 250 resgates. Um deles ocorreu na semana passada, quando a aeronave da Polícia Civil foi usada para socorrer um homem que caiu de um paraglider na Serra da Moeda. Tudo foi acompanhado pelo jornalismo da Record TV. O problema, segundo este coronel reformado dos bombeiros, é que o helicóptero da Polícia Civil não é o ideal para fazer os resgates. Ela não é uma aeronave específica para aeromédico. Ela substitui de uma maneira precária o que o EC faz. Existem situações, determinados traumas na cabeça, trauma crânioencefálico e de tórax, que a aeronave não pressurizada não pode fazer o transporte. Se você decolar, você já está muito acima do nível do mar, por uma questão de pressão atmosférica, você mata o paciente ao invés de salvá-lo. O major do batalhão aéreo lamenta o fato da aeronave estar parada e ressalta a importância de não se usar cerol ou linha chilena. É um grande prejuízo operacional, é uma aeronave que foi concebida para atividade como princípio o aeromédico, o atendimento a grandes urgências. É uma UTI aérea que leva médicos, enfermeiros, bombeiros e 2 vítimas graves, e que nesse momento não pode estar empregado por atendimento porque houve esse tipo de incidente, em que alguém estava soltando pipas na área aeroportuária, que não pode. Aqui, não somente para o helicóptero, mas também para os aviões e qualquer outro aeronave atingida por uma linha de cerol em voo, pode até causar um grave acidente. Compartilhar a responsabilidade pelos animais de estimação, mesmo depois do divórcio, tem sido mais comum do que se pode imaginar. É que muitos animais são considerados integrantes da família. E a justiça entende que, nesse caso, os ex-companheiros têm direito a visitar e também devem dividir as despesas. Se até cão e gato conseguem conviver bem, entre ex-companheiros não pode ser diferente. A cantora Lu Toledo se separou do marido há 2 anos. Mas eles ainda dividem os cuidados com os bichinhos que foram adotados durante o período em que viveram juntos. A gente sempre tentou manter, né, a amizade, o respeito um pelo outro, né? E tanto que assim, ele agora está com uma outra pessoa que também é protetora de animais, acabou continuando essa história. Então ele está sempre dividindo o tempo dele lá entre os bichinhos deles com os nossos, né, que já vieram antes, né, inclusive. Neste vídeo, ela mostra a reação da Petit com a chegada do Jamil, que visita a cachorrinha 3 vezes por semana. Ela tem maior paixão assim, por ele, né, e ele por ela, assim, tem muito carinho mesmo. Então a gente viu que assim, é a nossa família. Eles também dividem o tempo e as despesas com os bichanos. É como se fosse a guarda compartilhada dos filhos que eles não tiveram. Ele ajuda com o veterinário, de levar, ajuda no tratamento, de vir, às vezes, ministrar um remédio. Casos como o da Lu Toledo e do ex-marido podem se tornar mais frequentes. Em um julgamento inédito, o Superior Tribunal de Justiça definiu que, diante de uma separação, a pessoa pode requerer visitas periódicas ao seu cãozinho, que ficou com o ex ou a ex-companheira. Para esta advogada especialista em direito de família, a decisão do caso em São Paulo acompanha a dinâmica das novas configurações familiares. Isso teve um aumento com os casais sem filhos, né? E existia uma relação muito mais próxima dos animais, dos casais sem filhos, e a partir daí tomou-se uma nova ótica para enxergar esse animal de uma maneira diferente, como parte integrante dessa família. Então, realmente, a decisão começou em 2016 e hoje tem tomado muito mais força. Termina na próxima sexta-feira o prazo para sacar o PIS/PASEP com ano base 2016. Os recursos são do orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Tem direito a sacar o benefício quem trabalhou por pelo menos 1 mês durante o ano de 2016, com remuneração média de até 2 salários mínimos e também que esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos.
Quase 2 milhões de brasileiros ainda não retiraram o PIS/PASEP. Funcionários públicos podem sacar o benefício nas agências do Banco do Brasil. Já os trabalhadores do setor privado devem fazer esse saque na Caixa Econômica Federal. O dinheiro que não for sacado retorna para o fundo e vai ser usado no programa do seguro-desemprego e também no financiamento de programas de desenvolvimento econômico. E vale o alerta para que as pessoas que estão em casa tomem cuidado com os golpes que se proliferam nessa época por causa de oportunistas que mandam mensagens para o celular. Nós mostramos isso aqui no Mais Notícias ao longo dessa semana já. Então vale a pena tomar cuidado e não acreditar em qualquer promessa. Vá até uma agência da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, para esclarecer as suas dúvidas se você tem ou não o direito de resgatar esse dinheiro. Agora a previsão do tempo, um breve intervalo e voltamos já já. A crise financeira do Estado não dá muita trégua. Você cobre um santo e descobre o outro. Sem dinheiro para pagar fornecedores, o governo do Estado tem atrasado a entrega de dezenas de medicamentos. Um levantamento da Record TV no portal da Transparência mostra que houve uma redução drástica dos recursos para os remédios. A dona Vera tem uma doença no intestino que não tem cura. O tratamento é à base de 3 remédios caros, que são oferecidos pelo Estado. Mas desde março, 2 deles estão em falta na farmácia de Minas. O mesalazina, de 500 miligramas, e o azatioprina, de 50. Preciso tomar todos os dias. Dá mal-estar, dá cólica. Essas são as últimas caixas da aposentada. Ela conseguiu de doação de uma amiga. Os remédios não duram nem mais uma semana. Depois disso, ela não sabe o que fazer. Ai, triste, deprimida e sem saber que caminho tomar, porque está complicado, muito complicado. A farmácia de Minas fornece 652 medicamentos, mas cerca de 60 estão em falta, segundo o Fórum de Entidades de Pacientes com Patologias e Deficiências. Atualmente, faltam remédios para pessoas com esclerose múltipla, leucemia, reumatismo, epilepsia e outras doenças graves. O diretor do Fórum afirma que pessoas estão morrendo sem remédios e apela para que o Estado compre pelo menos aqueles que são vitais. A gente está acostumado a falar que é o seguinte, a minha vida não tem preço. Nós temos muitas pessoas com patologias, com deficiência, que estão precisando do medicamento. E aí tem essa coisa da empurroterapia, ou seja, não tem, vai vir ainda, e as pessoas ficam na esperança. De acordo com o portal da Transparência, houve uma redução drástica de recursos para comprar medicamentos no Estado. Enquanto nos primeiros 6 meses de 2017 foram investidos 31 milhões de reais para este fim, agora, em 2018, foram apenas 6 milhões. A situação já foi denunciada ao Conselho Nacional de Saúde. Nós temos várias pessoas do nosso grupo que já faleceram, porque não tinham medicamento em mãos. Então o que nós estamos alertando é o seguinte, primeiro, é que o sistema de saúde ele seja arrojado na sua política de assistência farmacêutica e que o governo, de fato, seja municipal, seja o estadual, aporte a prateleira de medicação essencial. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde reconheceu a importância do fornecimento regular de todos os medicamentos e informou que está fazendo o possível para que a normalização aconteça o mais breve. Quem sofre com o desabastecimento espera que a situação melhore logo. Pela segunda vez, Dona Marci está voltando para casa sem os remédios do marido e sem previsão de quando eles estarão disponíveis. O que falam para a senhora? Que não tem o medicamento. É um remédio controlado para Alzheimer, para esquizofrenia. Aí meu marido está sem tomar, né?
sem tomar 2 meses? Ele ganha o salário mínimo. E o medicamento custa mais de R$400. Cadê a nossa saúde? Aonde? Isso o marido da senhora que sofre? Eu sofro junto, né? A família sofre, né? A Secretaria de Estado da Saúde esclarece que a escassez de recursos financeiros tem impactado no processo de pagamento aos fornecedores que não efetivam a entrega dos itens até que o pagamento seja regularizado. A Secretaria entende que é de suma importância o fornecimento regular de todos os medicamentos e diz que está empenhando esforços para que a normalização seja feita o mais breve possível. Em Montes Claros, um morador encontrou lixo hospitalar em uma rua do centro da cidade. As embalagens que teriam sido usadas para coleta de sangue e outros materiais estavam em sacolas que foram descartadas no local. Pois é, esse flagrante aí foi feito por um morador aqui de Montes Claros ontem à tarde, bem no centro da cidade. O lixo hospitalar estava em 2 sacolas rasgadas em uma calçada na Rua Januária. O material estava todo exposto e preocupou o morador. O rapaz fez várias imagens com o celular e divulgou tudo nas redes sociais. Dá uma olhada aí. Estou aqui denunciando esse flagrante aqui, ó, no centro de Montes Claros. Olha a quantidade de tubo, de frascos de laboratório, certo? De sangue, tudo embalado aqui, descartado no centro de Montes Claros aqui. Olha só que absurdo, que vergonha. Nas embalagens, inclusive, é possível ver que há nomes de pessoas. Nós conversamos por telefone com um morador. Ele contou pra gente que ficou muito surpreso vendo o lixo hospitalar em um lugar tão movimentado. Ele conta que havia mais ou menos uns 60 tubos e mais outros materiais usados para fazer exames. Depois que o caso repercutiu, a vigilância sanitária foi até o local e recolheu o lixo. De acordo com a vigilância, o descarte do material no local é irregular e que a coleta deve ser feita dentro das unidades hospitalares de forma específica. O órgão também informou que ainda não identificou o responsável pelo descarte. Tem que trabalhar para identificar, porque seja laboratório ou seja hospital, tem que ser punido por isso. É um risco muito grande para a população. O tipo de material que está ali é um material de altíssima periculosidade. Não é à toa que ele está naquelas sacolas identificadas como sacolas de lixo hospitalar, tem que ser recolhidos em um local correto e incinerados e não jogados no meio da rua. Subiu para 10 o número de casos de influenza A na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Subiu para 10 o número de mortes aqui na Zona da Mata por síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza. O último boletim foi divulgado ontem. Por influenza A, H1N1, Barbacena e Juiz de Fora registraram um caso. Pelo vírus influenza A não subtipado, Cataguases e Leopoldina somam 2 mortes cada. Ubá e Andrelândia têm 1 morte. Já pelo influenza B, Muriaé e Visconde do Rio Branco possuem 1 caso de óbito cada. Lembrando que a morte do jovem de 27 anos por influenza A H1N1 em Visconde do Rio Branco não consta nesse boletim. A morte foi confirmada na última sexta-feira e deve sair no próximo levantamento. Em relação ao número de casos confirmados aqui na região, temos Juiz de Fora com 4 casos, Muriaé com 3, Ubá e Visconde do Rio Branco com 2 e Andrelândia, Barbacena, Cataguases, São João del Rei e Vieiras com 1 caso cada. No sul de Minas, Varginha tem 6 casos confirmados e Poços de Caldas não teve registro. No norte de Minas, Montes Claros também não registrou casos. A campanha de vacinação acabou em todo o país, mas a imunização acontece o ano todo. Em Juiz de Fora, a Secretaria de Saúde ampliou a vacinação. Agora, crianças entre 5 e 9 anos e adultos entre 50 e 59 também podem se vacinar. Ainda dá tempo de se prevenir. Michele Pacheco, de Juiz de Fora, para o Mais Notícias. E um novo teste de DNA que usa apenas a saliva pode identificar se um homem vai ter ou não câncer de próstata. Uma simples saliva pode salvar vidas. Essa foi a descoberta de cientistas do Reino Unido e dos Estados Unidos. O teste foi feito em mais de 140 mil homens. Ele encontrou 63 variações genéticas para o desenvolvimento da doença. Segundo o estudo, a análise do DNA feita pela saliva pode ajudar a combater e a prevenir o câncer de próstata. O teste será capaz de identificar homens com 3 a 6 vezes mais chances de desenvolver a doença.
Hoje não existe um teste confiável para o diagnóstico desse tipo de câncer. Exames de sangue, biópsia e análise clínica são os mais usados. O outro problema enfrentado para a diminuição no número de casos é o preconceito dos homens em fazer o exame clínico, fundamental para descobrir a doença. De acordo com os pesquisadores do Instituto de Câncer de Londres, não é uma cura, mas o novo teste pode ajudar e muito no combate a esse mal. O câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum entre os homens em todo o mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada 36 minutos morre um homem vítima da doença no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais comum, atrás apenas do câncer de pele. Então, é uma novidade bastante relevante. E aumentou o número de transplantes realizados em Minas Gerais. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o país vive o melhor cenário de doações em 20 anos, mas poderia ser ainda melhor. O telefone toca para lembrar o horário dos remédios. E são vários, 8 comprimidos diferentes. A maioria para evitar que o corpo do Marcelo rejeite o rim transplantado. Foram 4 anos na fila de espera para o transplante do órgão que salvou a vida dele. É uma dádiva, assim, para mim, sabe? Ter isso para mim, levar isso no meu dia a dia e tudo mais. Tem um significado completamente diferente à vida para mim. No braço, as marcas dos 4 anos de hemodiálise. E no coração, um sentimento de respeito, ainda mais cuidado com a saúde e uma eterna gratidão. A cada 3 meses vou ao médico, ver como é que está o rim, faço uma bateria de exames, faço muito esporte, porque é uma coisa que me ajuda bastante. Faço natação praticamente todo dia aí, para poder me ajudar a levar esse órgão aqui saudável. Casos de sucesso como o de Marcelo estão mais frequentes. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, o país vive o melhor cenário de doações em 20 anos. Mas os números poderiam ser ainda melhores. Hoje, cerca de 3.200 pacientes aguardam na fila por um órgão ou tecido somente no estado de Minas Gerais. O diretor do MG Transplantes explica que, embora o cadastro seja nacional, cada estado tem uma dinâmica de captação e notificação de doadores. É claro que aqueles hospitais que são mais frequentemente doadores de órgãos, vamos dizer assim, que tem mais potencial de doação de órgãos, as equipes são mais bem treinadas. Nos outros hospitais menores, as equipes são menos treinadas. Então é preciso que haja um treinamento dessas equipes na identificação daquele doador e na manutenção, no cuidado daquele doador, até que a gente possa proceder à retirada dos órgãos para transplante. Segundo ele, o melhor exemplo mundial é a Espanha, com mais de 38 doadores por milhão de população. Em 2017, o Brasil realizou cerca de 27 mil transplantes, atingindo um pouco mais de 15 doadores por milhão de população. E muitos ainda são os desafios a serem vencidos. A taxa de recusa familiar hoje ainda no estado de Minas é muito grande. Depois de um doador feito todos os exames e confirmado o diagnóstico da morte cefálica, ainda assim, acima de 40% das famílias recusam a doação de órgãos no momento da solicitação da doação. Eu sempre falo assim, pessoa que deseja doar, que queira fazer isso, faça, que com certeza vai fazer bem a alguma pessoa por aí. Mais um dia de definições no Mundial da Rússia. Letícia Reis já está aqui comigo para trazer os detalhes dessa terça-feira. Letícia, boa noite para você. Boa noite para você também, Luiz. Conta para a gente quais foram as equipes já definidas para as oitavas de final nesse dia puxado de hoje na Copa do Mundo. Foi puxado, viu, Luiz? Uma boa noite também para o pessoal de casa. Mais 4 times foram definidos hoje.
Às 11 da manhã, os jogos do Grupo C. A Austrália perdeu para o Peru por 2-0. No outro jogo, Dinamarca e França empataram em 0-0. Com os resultados, a França se classificou em primeiro e a Dinamarca em segundo do grupo. Às 3 da tarde, a Croácia, que já estava classificada, venceu a Islândia por 2-1 e garantiu o primeiro lugar na classificação. A Argentina, que precisava vencer, fez o dever de casa e também conseguiu a classificação. Nossos hermanos venceram a Nigéria por 2-1. Nas oitavas de final, vai ter um jogão. A Argentina, que passou em segundo do grupo D, vai pegar a França, que se classificou em primeiro do grupo C. Esse jogo vai ser no sábado, às 11 da manhã. O outro confronto, definido hoje, vai ser Croácia contra a Dinamarca no domingo, às 3 horas da tarde. Amanhã tem mais jogos pela fase classificatória. Às 11 da manhã tem rodada do grupo F. O já classificado México vai enfrentar a Suécia. A Coreia do Sul, já sem chances, vai enfrentar a atual campeã, a Alemanha. Às 3 da tarde tem os jogos do grupo E. A Suíça enfrenta a Costa Rica e a Sérvia pega o Brasil. Pois é, e nessa brincadeira aí, você disse que nós vamos ter França e Argentina e a gente corre o risco de ter um Brasil e Alemanha já nas oitavas de final, né? Com certeza, dependendo dos jogos de amanhã, que a Alemanha também vai jogar, quem ficar em primeiro ali, primeiro ou segundo, a gente já sabe se tem confronto. É bem possível que a Alemanha fique em primeiro se ela conseguir vencer a Coreia eliminada, mas se a Alemanha patinar como vinha patinando aí, nesses últimos jogos, ela pode ficar em segundo, até o Brasil pode ficar em segundo. Eu acredito até, não sou pessimista, mas eu acredito que a Alemanha passe em primeiro, porque já vai pegar a desclassificada, e o Brasil tem a Sérvia, que vai ser um jogo muito difícil, viu, Muito bem, como é que está o Brasil preparado para amanhã? Olha, vai ser pedreira, Luiz. Nós já dissemos aqui no Mais Notícias que nesse Mundial não está tendo jogo fácil, não. O exemplo foi hoje a Nigéria dando um sufoco para a Argentina. E se tratando do jogo do Brasil, do último jogo da fase de classificação, a Sérvia também tem chances, eu acredito que vai ser complicado. O Brasil tem uma baixa para o jogo de amanhã. O atacante Douglas Costa, que foi muito bem na última partida, na substituição do William, teve uma lesão na coxa direita e está fora do jogo. O técnico Tite tem a opção de voltar com o William titular, ou então mudar um pouquinho a característica do jogo, colocando ali o Felipe Coutinho mais para a direita e talvez o Fernandinho e o Renato Augusto caindo mais pela esquerda para dar um suporte para o Neymar. Amanhã o jogo vai ser tudo ou nada, mas eu acredito que a torcida está confiante aí para esse jogão e quem sabe a classificação. Muito bem, eu estava olhando e esqueci que eu estava na tela. Nós encontramos um personagem histórico da seleção brasileira aqui no sul de Minas, não é, Letícia? Encontramos sim, é da nossa área de cobertura, viu, Luiz? O ex-craque da seleção brasileira, Elzo, mora em Machado, no sul de Minas. O jogador fez parte do grande time que disputou o Mundial de 1986. Nossa equipe bateu um papo com ele e são muitas histórias com a camisa canarinha e também em outros clubes que passou, como Atlético Mineiro, Benfica de Portugal e outros. E nesse clima de Mundial, Elzo fez questão de dar um palpite sobre a seleção do técnico Tite. Elzo Aloísio Coelho, 57 anos e uma vida dedicada ao futebol. Acho que o futebol para mim foi tudo e nunca vai mudar porque eu fui um vencedor. A melhor coisa do mundo é quando você vence. Mas o começo dessa paixão foi por extrema necessidade. Elzo, que nasceu em Serrania, no sul de Minas, mas atualmente mora em Machado, jogava bola para ajudar a família. Eu via a dificuldade do meu pai trabalhava na lavoura, minha mãe também. E eu vi aquela dificuldade que tinha naquela época para criar os filhos, para trazer algo maior, uma coisa melhor para os filhos. Vi aquela dificuldade. Eu crescendo ali, apesar de muito criança, com 7, 8 anos, eu fui crescendo ali. Quando cheguei aos 10 anos, eu já comecei a pensar, né? Pô, um dia eu quero ajudar meu pai com a minha mãe. Um dia eu vou ajudar meu pai com a minha mãe. E aí foi quando eu comecei a jogar futebol e era destaque em tudo. E com 16 anos e meio surgiu a oportunidade de fazer naquela época falava teste, né? Fazer uma avaliação num clube profissional. E esse clube era do interior de São Paulo, Pinhalense, e eu fui fazer essa avaliação no Pinhalense. E acabou que eu fui aprovado. Mas o talento nos gramados ficou cada vez mais evidente até que o rapaz humilde começou a chamar a atenção. Depois de passagens por clubes de pequeno porte, Elzo foi parar em um dos maiores do Brasil, o Atlético Mineiro, na década de 80. Para mim foi um orgulho muito grande, porque era o clube do meu coração. E fui jogar, imagina para mim ser jogador de futebol, torcedor do Clube Atlético Mineiro e jogar no meu clube. Então foi uma emoção muito grande fazer parte daquela equipe do Atlético e para mim foi assim, muito gratificante.
E a fase era tão boa que veio o reconhecimento de um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, Tele Santana. Um dos momentos mais importantes e emocionantes da carreira do Elzo veio em 1986, quando ele foi convocado para a seleção brasileira para disputar o Mundial no México. Eu fui buscando meu espaço a cada momento dentro da seleção brasileira, porque eu falava assim, primeiro eu estou na lista dos 30, né? Cheguei aqui. Agora eu vou trabalhar para estar entre os 23 que vai para a Copa, porque naquela época ia 23. Aí quando eu estava entre os 23, eu falei, agora eu quero estar entre os 11. E eu fiquei entre os 11. Talvez tenha sido o dia mais alegre da minha vida, tá? Foi o dia que o Tele definiu os 11 titulares na Copa do Mundo. Quando eu estava entre os 11, eu não parei ali não. Falei, eu quero ser o melhor do Brasil. E eu fui o melhor jogador do Brasil na Copa e ganhei o prêmio de melhor preparo físico do mundo. Elzo jogou ao lado de grandes craques como Zico, Sócrates, Júnior e Careca. A seleção não vingou, caiu nas quartas de final para a França. Mas a Copa foi fundamental para Elzo jogar no futebol europeu. O Benfica de Portugal foi o destino. Ele foi tricampeão português e teve a chance de ganhar a Liga dos Campeões. Na final, que terminou empatada em 0-0, Elzo bateu o pênalti e fez, mas o PSV da Holanda levou a melhor. Foi uma experiência muito bacana, porque jogar na Europa e jogar num clube como o Benfica que é o clube de maior torcida em Portugal, está entre os maiores da Europa. Para mim foi realmente um orgulho grande e também eu fui o primeiro jogador brasileiro da seleção brasileira a jogar num clube português. Na volta da Europa, Elzo ainda jogou pelo Palmeiras e encerrou a carreira em 1993 na Caldense de Poços de Caldas. Agora, ele tem um Instituto de Esportes e, é claro, fica de olho no Mundial da Rússia. Hoje o Brasil tem um esquema tático para jogar. O Brasil tem uma equipe formada. Né? É claro que existe a vaidade, né? Que falam muito no Neymar. Felipe Coutinho ninguém fala, e é o melhor jogador do Brasil no momento, tem jogado, foi o melhor que, até agora foi o jogador que, não pelos gols, tá? Mas pelos passes, pelo posicionamento. E com tanta experiência e, claro, uma pontinha de torcedor, ele não tem dúvidas que a nossa seleção está no caminho certo. Eu acredito que daqui para frente a Copa está começando para a gente. E acho que o Brasil é um sério candidato a ganhar essa Copa do Mundo. Pelo que eu estou vendo das outras seleções, pelo futebol brasileiro, como está sendo jogado hoje, eu vejo uma seleção que tem um conjunto muito bacana, que o Tite é bom para isso, é bom para formar elenco, e ele está com um elenco mesmo de jogadores muito bom, não só aqueles que estão atuando, mas aqueles que estão fora. E se esses jogadores entrar em campo com o objetivo de jogar bem, de representar bem o nosso país, mas dificilmente alguém vai tirar esse título da gente. Então, nós estamos fortes. Agora, vou estar aí torcendo para que a gente possa ganhar mais um título, né? Nós também vamos ficar na torcida. E ainda falando de seleção brasileira, o centro de treinamento do Atlético foi escolhido pela CBF para sediar um período de treinamentos da seleção sub-20. A previsão é que no dia 4 de julho tenha um jogo-treino contra os profissionais do Atlético que estão realizando a intertemporada. A seleção conta com o lateral Emerson do Galo e se prepara para o sul-americano da categoria, que será realizado no ano que vem. Bom, muito bem, ontem nós dissemos aqui que o zagueiro Dedé pode ser negociado com o Lyon, pelo menos há esse interesse, né? Mas parece que além desse jogador, há também várias sondagens a outros atletas da Raposa. E como é que estão essas negociações no Cruzeiro? Tem alguma coisa definida? Olha só, Luiz, por enquanto ainda não, apenas especulações. Tá certo que o momento é de negociação nesse mercado da bola, mas no Cruzeiro, nada certeiro. O vice-presidente de futebol, Itair Machado, comentou se há propostas para Arrascaeta, Dedé e também a possibilidade de Lucas Silva ficar na Raposa. O Cruzeiro já tem uma posição do Real Madrid de que se o Cruzeiro conseguir pagar o salário todo, ele pode ficar mais um ano. Mas o Cruzeiro fez uma proposta oficial hoje ao Real Madrid, o Cruzeiro pagando 50% dos salários. A gente acredita que vai ter um final feliz e, pior das hipóteses, a gente quer fazer um trabalho para que ele fique até dezembro. Até o momento não chegou nenhuma proposta oficial. O que existe são sondagens. Vários empresários ligam
e pergunta o valor. O Cruzeiro só vende pela multa. O interesse nosso, quero deixar claro para o torcedor, é só comprar, não é vender. A multa real dele é 160 milhões de reais, tanto para o Brasil como para o exterior. O Lyon, ele acompanhou 4 jogos do Cruzeiro. O Marcelo Digian, ele trabalhou, foi o representante do Lyon. Então, eles conversaram, e eu ainda brinquei com o Digian. Falei, fala para ele não vir, que vai gastar a passagem, que o Cruzeiro não vai vender. E o vice-presidente do Cruzeiro ainda comentou sobre a situação do time. Existe uma dívida da gestão passada e hoje eles querem quitar o mais rápido possível, até para conseguir trazer outros reforços. São vários empresários que estão ajudando. Nós acabamos de arrecadar agora 6 milhões de reais. A gente está, sim, trabalhando pesado para fazer uma grande contratação para o Cruzeiro. Vamos conseguir? Para agora, não sabemos. São negociações muito difíceis, mas que pode dar certo. Muitos clubes passam por isso, mas o Cruzeiro é a primeira vez que está enfrentando uma situação difícil financeira. Então, o Cruzeiro está priorizando pagamentos que condiz com os atletas. Isso está tudo em dia. Premiação, salários. Com o tempo, o Cruzeiro quer arcar, o presidente já falou, quer pagar todas as dívidas do Cruzeiro, a gente reconhece. Agora, o Cruzeiro gastou uma fortuna para fazer algumas contratações que, no fim das contas, Fred Moscado, David Moscado, Bruno Silva no banco, as contratações mais caras não estão vingando até agora. Não deram resultado até agora. E o Dedé, que é um reforço, é um nome, né, que ficou muito tempo no departamento médico, precisa honrar a camisa do time e até ficar um pouco mais. E o Cruzeiro, que falou que tem uma dívida, né, ainda da gestão passada, eles não estão priorizando essa dívida, não. Eles querem quitar a dívida, sim, para trazer reforços para substituir esses jogadores que não estão rendendo. Mas, por enquanto, não afetou nada dentro de campo. Pagamentos em dia, todo mundo. Tanto Cruzeiro quanto Atlético precisam investir para ganhar títulos, para vir dinheiro de volta, né? Com certeza. Os times de Minas precisam disso, né? Fazem isso, e eu acredito que agora é o caminho certo. O Cruzeiro vai conseguir quitar e vai trazer também jogadores, eu acredito que de velhos conhecidos, viu, Luiz? Obrigado, viu, Letícia? Eu que te agradeço. Para você que está em casa, uma boa noite. A gente volta amanhã. Até amanhã.